Tá vendo aí, irmãos? Glória a Deus. Tudo que Deus permite que a gente ouça é para que a gente aprenda a lidar com as situações da nossa vida, irmão. Porque a Bíblia fala que o mesmo sol que nasce para um, nasce para o outro. Tem situações que eu estou passando e talvez irmão Cícero já passou. E aí Deus permite que eu venha aqui justamente para falar comigo, para que eu entenda que como o irmão Cícero passou e hoje está aqui, eu também vou passar. Porque existe mais amor em Deus do que pecado em nós. Existe mais solução em Deus do que problema em nós. Existe mais coisas certas em Deus do que errado em nós. E Ele não é fiel para nos socorrer no momento das nossas necessidades. Tudo que Deus Ele faz conosco, irmão, tudo que Deus Ele gera na nossa vida, Ele permite, Ele faz, é para que a gente venha ter mais relacionamento com Ele. Jesus, em determinado momento, Ele cura 10 leprosos. Só um que voltou para agradecer. Mas o que me chama a atenção não era que Jesus queria só curar, Jesus queria também salvar. Tem pessoas que vêm para Ele buscando muita pouca coisa, quando o que ele tem para oferecer são coisas grandes. A Bíblia diz que ouvido não ouviu, olho ainda não viu, e nem desceu ao coração do homem o que Deus de verdade Ele preparou para aqueles que o amam. E Jesus disse: não foram 10 que eu curei? Cadê os 9? Só teve esse que voltou para dar glória a Deus? Porque o que Jesus queria era relacionamento, irmão. É isso que Ele quer com cada um de nós. A bênção é muito pouco para o que Ele quer, né? Porque o que nós pedimos são coisas que olho vê, mas que também ladrão rouba. Então, se a nossa fé se apoiar na casa que Deus me deu, no casamento que Deus me deu, no emprego que Deus me deu, quando a gente perder, a nossa fé vai embora. Mas a intimidade com Deus ninguém rouba. A comunhão que o homem adquire com Deus, a fé ninguém rouba. Tentaram matar Daniel, mas não mataram a sua fé. Tentaram matar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vamos ver até onde vai a perseverança dele. É até a morte, é até o fim. Porque a quem Deus chama, a quem Deus escolhe, Ele prepara para ser fiel até o fim. E a fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego não era uma fé de boca, era uma fé vivida, irmão. A fé ela é muito individual, quem tem, quem não tem, peça que Deus dá. Mas quando você passa suas lutas com o coração cheio de fé, você mostra que você conhece um que é maior. E a Bíblia diz assim, ó, que estava Jesus entrando em Jericó, acompanhado de uma multidão, mas multidão não faz nada por ninguém. Quantas das vezes Deus permite que estejamos cercados de multidão para provar, assim como provou na vida daquele homem, coxo há mais de não sei quantos anos na beira do tanque. Jesus disse: queres ficação? E ele teve que confessar: homem nenhum pode me ajudar, ainda que ele tenha dinheiro, ainda que ele tenha moral com quem é grande, mas homem nenhum pode, quando Deus determina algo para só Ele fazer na nossa vida. E aquele homem teve que reconhecer: homem nenhum há quem possa me ajudar. Eu não perguntei se tem alguém para te ajudar, não. Eu perguntei se você quer ficar salvo, se você quer ser sarado, porque esse foi o momento que Deus preparou, e nós temos que saber aonde botamos nossa fé. E aí estava uma multidão ao redor dele, do outro lado os discípulos, mas ninguém podia fazer nada por ninguém, todos dependendo de Jesus. Eu dependo de Jesus, você depende de Jesus. Agora o problema é que poucos reconhecem. E a Bíblia diz que aonde Jesus passava, dele saía poder, a virtude o acompanhava, e as pessoas que olhavam viam que era algo sério, não era algo de brincadeira. Porque ele não brincava de poder. Quem verdadeiramente se aproximava dele com o coração sincero em Deus, recebia vitória. E a Bíblia diz que havia um homem que estava cego fisicamente, mas a sua fé estava em ação. Porque a fé vem pelo ouvir, irmão. A fé não vem pelas coisas que são resolvidas. Quantas pessoas que têm um bocado de coisas resolvidas, a vida parece que não tem problema, porque são ricas, mas são vazias de fé.
A fé vem pelo ouvir. Você precisa selecionar aonde a palavra de Deus vai habitar na tua vida. Porque a fé vem pelo ouvir. Mas a Bíblia também conta a história da semente que foi semeada. E Jesus disse: essa foi a que ouviu, mas deixou cair entre os espinhos. Os problemas o sufocaram. Esse daqui foi o que ouviu, mas caiu em solo rochoso. Quando veio o sol, bateu e queimou. Por quê? Porque não teve raiz. Agora você escolhe aonde a palavra de Deus vai habitar na tua vida. Na vida de Bartimeu, estava no coração, e na primeira oportunidade que ele teve, ele disse: eis aqui o Filho de Deus que vai solucionar o meu problema. Porque a palavra de Deus na vida de Bartimeu caiu em terras férteis, aonde Deus queria. E aquele homem era cego. Havia uma multidão que enxergava aparentemente, mas era cego de coração. Estava seguindo Jesus, tocando em Jesus, querendo cura para a filha, querendo libertação, querendo muita coisa. E a Bíblia diz que aquele homem cego ouviu falar que Jesus passava. Louvado seja Deus. E a sua fé não pôde ficar parada dentro dele. Aquele homem explodiu, louvado seja Deus, como árvore plantada junto ao ribeiro, que no momento certo dá o seu fruto. Aleluia. E ele abriu a sua boca, e ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a Bíblia diz que os discípulos o repreendiam. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não têm fé e não quer que você tenha. Tem pessoas que não perseveram em buscar a Deus e não quer que você persevere. Tem pessoas que não alcançaram o segredo da vitória e não quer que você alcance. Aí quando você vem cultuar, fala: ô, tu mudou de lado agora, foi? Tu foi para ali fazer o quê, menino? Tu foi para ali fazer o quê, menina? Sabe o que é isso? Ela não tem o segredo da vitória, mas você tem. Ela não ouve a voz de Deus, mas você ouve. E aí está lá o cara querendo colocar a fé dele e quem verdadeiramente podia ajudar, Jesus, e os discípulos que estavam todo o tempo seguindo, mas vazio de fé, repreenderam para que ele parasse. E aquilo ali vem para que nós venhamos interpretar como todas as dificuldades que surgem na nossa vida, para que a gente pare de confiar em Deus, para que a gente pare de buscar a Deus, para que a gente pare de insistir naquilo que agrada a Deus. Era aquele grito dos discípulos: para de clamar porque ele não está te ouvindo. Para quantas coisas tenta nos desanimar para que a gente pare de ser fiel a Deus. Mas a Bíblia fala um segredo, irmão. A Bíblia diz que quando Bartimeu ouviu aquilo, ele começou a clamar ainda mais alto. Isso está em Lucas 10, 49. Depois você leia em casa. Quando os discípulos repreenderam ele, eles começaram a clamar ainda mais. Isso é alguém que sabe o que quer com Deus. Isso é alguém que tem uma fé não falada, mas vivida. E ele clamou alto a ponto que Jesus parou o culto para atentar para o sentimento de fé que estava no coração de um pequenino. Era como se fosse um culto ali, irmãos. Todo mundo seguindo Jesus. Jesus disse: para. Alguém está me chamando e eu estou sentindo que é um grito de fé. Mandou chamar ele. Jesus disse: o que queres? Ele disse: eu quero ver. Jesus disse: olha, tu quer ver? Eu vou te provar. Aí eu faço você se colocar no lugar de Bartimeu. A gente exige tanto de Deus, né? Deus, eu tenho pedido há tanto tempo e nada. Acontece isso comigo também, irmãos. Mas será que estamos colocando a fé devida? A fé vem pelo ouvir a palavra. Será que a palavra está caindo no lugar devido para gerar a fé devida, para que eu obtenha um resultado devido? Aí Jesus fala com você hoje assim, ó: vai para a tua casa e seja feito conforme a tua fé. Aí eu lhe pergunto: o que você está pedindo, será que você alcança? Será que a fé realmente está entregue ou está dividida? Porque a de Bartimeu estava entregue. E Jesus provou ele, disse: você está clamando alto, mas não é grito. Vou provar. Vai, seja feito conforme a sua fé. A Bíblia diz que naquele momento
A fé que não leva o homem a duvidar, porque sabe a quem ele está pedindo, sabe diante de quem ele está se humilhando, não é diante de Donald Trump, não é diante de George W. Bush, não é diante dos imperadores, é diante do Deus que sonda cada coração do nosso coração, cada pensamento do nosso coração. Vai, seja conforme a tua fé. Naquele momento aquele homem foi curado, provando que o que estava no coração dele era de verdade e era completo. Fé, confiança, entrega, fidelidade, justiça. Havia dentro daquele homem características que aprovavam ele como alguém diante de Deus, como um discípulo diante de Deus. Não saia daqui hoje, irmão, sem verdadeiramente entre você e Deus mostrar para Deus que o que você quer dele, que o que você acredita dele, que o que você tem dentro de você a respeito dele é verdadeiro. E eu tenho certeza que o resultado vai ser igual ao de Bartimeu. Seja conforme a tua fé. E todos que estavam impedindo, a multidão que estava presente não pôde fazer nada, agora estava imitando a fé de Bartimeu. Porque uma fé perfeita em Deus é digna de ser imitada. Poucos querem pagar o preço que o homem da fé paga. Poucos querem trilhar o caminho que a mulher da fé trilha. Mas quando vê o resultado que eles estão tendo, como foi que tu conseguiu? Vem aqui em casa, ora por mim. Mas não é uma oração que vai resolver, não. É uma vida rendida ao Senhor. Não é uma oração que vai resolver, não. É uma vida de renúncia diante do Senhor. Não é um dia. Quantas pessoas pensam que a oração é mágica? Vem cá, irmão, ora aqui. E às vezes Deus permite que o irmão vá, ore e nada aconteça. Porque Deus sabe, se acontecer, vai fazer igual os 9. Só queria ser curado da lepra. Mas tem um bocado de pessoa que foi curado da lepra física. E a lepra física, ele só não vê, mas passou para a alma. Porque depois que foi curado, foi embora para distante de Deus. E quando estava doente, ainda estava buscando por ele. E Jesus disse, em outras palavras, agora que verdadeiramente eles ficaram leprosos. Porque foram curados físico, mas o coração não teve humildade de voltar para dar glória a Deus. Só esse homem aqui, ó, publicano. Louvado seja Deus. Então guarde essa palavra de fé no coração, irmão. Eu tenho certeza que você vai precisar dela. Vamos ouvir o irmão Fabrício e logo após vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Glória a Jesus.